Olá, olá, bom dia, família vascaína, irmãos vascaínos. Começando mais um Bom Dia VR, sem ânimo algum, né? Na verdade, eu nem queria gravar, tô gravando porque, em consideração a você que é inscrito aqui no canal, a você que talvez possa se tornar inscrito também. E, gente, sem ânimo algum, né? Depois, depois desse jogo de ontem, mais uma derrota, mais uma goleada. Complicado demais, né? Fazer o seguinte, chamar a vinheta aí para não perder o hábito, né? E eu volto já já para você. Vasco Rádio, aqui é amor. Apresentação, Mário Alves. Muito bem, gente. Eu queria até mudar o nome desse vídeo aqui. No lugar de Bom Dia VR. Um mau dia VR, né? Um mau dia por causa de um mau jogo? Não, não é por causa de um mau jogo. Por causa de pessoas mais? Talvez. Não acredito que sejam pessoas mais, mas pessoas incompetentes, inconsequentes, pessoas incapazes, pessoas de índole duvidosa, pessoas de caráter duvidoso. Sim, nisso eu acredito. Essas pessoas que continuam dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama e que se negam a se retirarem. Elas se negam. Quem lá já está há anos, 20, 30, 40 anos talvez até mais. Outros que têm menos tempo, mas que gostaram de estar por lá e não querem sair. Não querem. Agora eu pergunto, por que não querem? Por que insistem em permanecer no Vasco da Gama? Por que pessoas insistem em manter o gigante da colina ainda gigante, ainda, né? O clube é gigante pela sua história. Porque se a gente for avaliar o atual time, o atual presidente, o futuro presidente, que eu ainda prefiro acreditar que não será presidente de coisa alguma, o presidente da Assembleia Geral, senhor Mussa, vamos falar nomes, né? Mussa, Campelo, Salgado, Brant, Carlos Leite, Osório. Se eu estiver esquecendo algum desses canais aí, você comenta aí, porque não dá nem para lembrar de todo mundo. Tá chegando aí também agora o tal do Pássaro. Foi embora o Pinto, chegou o Pássaro. Talvez eu esteja esquecendo de alguém. Então, são essas pessoas, gente, que alguns deles começaram a nos afundar, outros continuam nos afundando, e os que estão querendo entrar pela janela de maneira obscura, né? Aí, autores de mais um golpe na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, esses querem continuar nos afundando. A pergunta é até quando? Até quando? Tivemos uma eleição legítima no dia 7 de novembro do ano de 2020, no ano passado, e essa eleição legítima, que graças a Deus elegeu o que é melhor para o Vasco da Gama, o melhor projeto, não vou nem dizer o melhor projeto, o único projeto. Eu não vi nenhum outro apresentar um projeto que possa chamar de projeto. O único projeto que eu conheço, que você vascaíno de verdade conhece, que até você vascaíno que está apoiando os safados aí, você há de dar o braço a torcer. O único projeto, um projeto realmente digno do Clube de Regatas Vasco da Gama, que poderia, não vou nem dizer poderia, que pode ainda, porque a guerra ainda não acabou, essa pilantragem toda que está acontecendo ainda não acabou. O único projeto que pode nos salvar, não poderia, pode. Porque eu digo pode porque eu ainda acredito que justiça será feita. No Rio de Janeiro está difícil haver justiça, mas temos aí uma última esperança lá no STF, lá em Brasília. Então, gente, essas pessoas continuam querendo fazer do Vasco o quintal de suas casas, suas próprias casas, mandando e desmandando,
cheio de arbitrariedades. O pessoal fala muito do falecido Eurico Miranda. Eurico Miranda pode ter feito tudo o que fez, mas ele, como vice-presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama, vice-presidente de futebol, foi o cara que mais nos deu orgulho de ser vascaíno. Ganhou praticamente tudo. Infelizmente não ganhou o Mundial. Faltou muito pouco para ganhar o Mundial. Na verdade, faltou muito pouco 2 vezes, né? Esse senhor já falecido, ele era polêmico, você pode contestar algumas atitudes dele, mas ele nunca rasgou o estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tudo que ele fez, se você concorda ou discorda, tudo bem, eu entendo, mas tudo que ele fez sempre foi dentro do estatuto do Vasco da Gama. A última dele, talvez, não sei, talvez tenha sido a de 3 anos atrás, né? Na verdade 4, 2017, com o senhor Alexandre Campelo, que nós o chamamos de golpista por causa da atitude que ele teve com o então candidato a presidente também naquela eleição de 2017, Júlio Brandt. O Eurico Miranda, né, a eleição ainda era indireta, ele pegou Alexandre Campelo, carregou para o lado dele, dentro do estatuto, porque era indireta, então o conselho lá, os beneméritos, enfim, poderiam apontar quem seria o presidente, mesmo havendo uma eleição com os sócios votantes, né, votando, mas a eleição era indireta, ou seja, o voto não tinha valor algum do sócio, porque a última palavra não era do sócio. Então, ainda assim, o Campelo se tornou presidente dentro do estatuto. A gente chama de golpista pelo que ele fez com o Júlio Brandt, que até então era parceiro, estava ali, junto, no mesmo barco, né? E acabou dando uma rasteira no cara de maneira golpista. Mas agora o golpe está muito mais do que evidente. Muito mais do que evidente. Não precisa ficar sendo repetitivo aqui, dizendo que a eleição do dia 14 não foi eleição, foi apenas uma enquete, 2 chapas ali participando, e uma semana antes teve a verdadeira eleição legítima, com 5 chapas, com todos os candidatos, tudo transcorrendo perfeitamente, até que os golpistas entraram em ação. O senhor Mussa conseguiu uma liminar, com uma juíza que depois se declarou suspeita e impedida por ter uma sobrinha que é advogada, que forma a equipe do escritório de advogados, que patrocina aí o Alexandre Campelo, ou seja, tudo errado, tudo errado. Então, esse pessoal quer assumir o Vasco. Aí eu pergunto, para quê? Qual é a capacidade que vocês têm para gerir o Gigante da Colina, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o clube com a história mais linda do mundo, do planeta, do universo, de todos os tempos? O que vocês querem fazer com o Vasco da Gama? O quê? Continuar o que o Campelo vem fazendo? O Campelo está saindo vergonhosamente depois de 3 anos. Não ganhamos nenhuma partida do rival. Não ganhamos nenhum título. O clube está com R$ 34 nas contas, tendo as suas contas, mais uma vez, sofrendo penhoras, porque ele é incapaz de pagar loja de material de construção, ele é incapaz de pagar joalheria, ele é incapaz de pagar empresas de alimentos, de suplementos. Ele é incapaz de ser presidente do Vasco da Gama, mas ele foi. E esse senhor Jorge Salgado, que infelizmente tantos torcedores vascaínos, pelo menos se dizem vascaínos, estão aí aplaudindo, esperando que ele se torne presidente. O que esse senhor vai fazer para salvar o Vasco da Gama de mais 3 anos fatídicos? Porque se ele realmente for o presidente do clube, o que ele vai fazer? Vai entrar com austeridade, enxugando tudo? O atual elenco já tem uma folha salarial, parece que em torno de 4 milhões, e aí a baba do boi cansado. É um time vergonhoso. Dá tristeza de você sentar, ligar uma televisão e assistir ao jogo do Vasco da Gama. Dá tristeza. Agora o problema não é técnico, ou seja, mais uma vez podemos perceber que o português não era tão culpado assim. O português foi embora. Chegou o Vanderlei Luxemburgo, que é um excelente técnico, mas o time é um lixo, o time é horrível.
Mas a culpa não é do time, porque se eles lá estão, é porque alguém os contratou. E quem os contratou? Alexandre Campelo e toda a sua gestão. E agora? Aí o Campelo sai, mas continua, né? Todos nós sabemos disso. Entra o Salgado falando em austeridade. Você pergunta ao Salgado sobre projetos, ele não sabe nada. Na verdade, ele nem diz que não sabe nada. Algum assessor aparece para falar por ele. Parece que nem língua ele tem. Então eu não sei o que esse pessoal quer fazer no Vasco da Gama. Se for para continuar nos afundando, nem precisa fazer muita força. Não precisa. Porque não sei se ainda tem um lugar além do fundo do poço. Só se vocês continuarem cavando. Eu acho que é isso que poderia acontecer, né? Nessa próxima gestão, caso ela realmente de fato aconteça, vocês provavelmente continuarão aí com suas pás, com suas enxadas, cavando um buraco ainda mais profundo para continuar enterrando o gigante da colina, enterrando o Vasco da Gama. É isso que acontece. Gente, nem no sepultamento demora tanto, né? Porque o sepultamento, infelizmente, a gente quando perde um parente, um amigo, o sepultamento dura minutos, né? Tem ali o velório e parte para o enterro, né? Acontece o sepultamento, joga a terra em cima ou joga dentro da gaveta o caixão, todo mundo fica triste, chora, vai embora, fica a dor da saudade. Mas o sepultamento do Vasco nunca acaba, né? Esse enterro parece que é ad eterno, já dura 20 anos. Já dura 20 anos, 2 décadas. Parece mentira, né? São 2 décadas entrando e saindo pessoas que se dizem capazes, que agora comigo vai mudar, agora eu vou fazer, eu vou acontecer. E nós seguimos no velório, seguimos no enterro de um gigante que nem cabe no buraco, não cabe no buraco. Mas essas pessoas que estão no Clube de Regata Vasco da Gama conseguem cavar um buraco tão grande, tão imenso, que o Vasco está cabendo dentro desse buraco. Está cabendo. E eu fico muito triste porque eu vejo irmãos vascaínos que inclusive vêm aqui no canal para me xingar, para me ofender. E esses caras que deveriam estar torcendo para o Vasco da Gama, para o melhor para o Vasco da Gama, eles preferem continuar apoiando safados, corruptos, incompetentes, pessoas incapazes que estão fazendo isso com o clube. Esses caras são piores do que esses que lá no Vasco estão, porque estão apoiando tudo isso. E nós temos aí uma grande oportunidade de mudar essa história, através de um cara sério, competente, inteligente e que também está cercado de pessoas que também são como ele, pessoas que entendem de futebol, pessoas que pensam grande como é o Clube de Regatas Vasco da Gama. O nosso clube não é grande, é gigante, é o gigante da colina. Mas que essas pessoas incapazes continuam fazendo o que fazem, tratando o Vasco da Gama como se fosse o menor clube do mundo, como se fosse um clube sem história. Vocês não podem mais fazer isso com a gente. Campelo, Salgado, Brant, Mussa e todos os outros canalhas que os cercam, vocês precisam parar com isso. O senhor Carlos Leite, que está aí nadando em dinheiro, às custas do Vasco da Gama, esse cara tem que ser extirpado, tem que sumir do Clube de Regatas Vasco da Gama. Assim também o senhor Campelo tem que sair da presidência e não voltar nunca mais a pisar. O senhor Campelo, que até 23 anos de idade vestia a camisa do Flamengo nas suas peladas de fim de semana, quando era oficial das Forças Armadas, todo fim de semana ia jogar com a camisa do Flamengo. E hoje em dia é presidente do Vasco da Gama. Não conseguiu ganhar um jogo do rival, do time dele, time de coração dele. Eu tenho certeza que esse cara põe a camisa do rival quando não está no clube. Muito provavelmente. Deve ficar lá vendo jogos da Urubuzada, torcendo. E quando vê o Vasco perdendo, deve dar risada. Pouco se importando se ele é o presidente. Ele está cagando. Está cagando para mim, está cagando para você, está cagando para o clube. Assim como o senhor Jorge Salgado também, se lá ficar, também vai cagar bastante.
Não está preocupado. Muito provavelmente ele está preocupado com os 8 milhões. Parece que são 8 milhões. Corrija-me se eu estiver falando bobagem. Então, gente, alguma coisa tem que acontecer. A gente precisa continuar acreditando. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa continuar acreditando na justiça brasileira, no Supremo Tribunal Federal, lá no ministro Dias Toffoli, que a qualquer momento pode bater o martelo. Eu não vou nem dizer a favor do Levinciano, eu vou dizer a favor do Vasco da Gama, que precisa do melhor. E o melhor, atualmente, é o nosso presidente Levinciano. É o único capaz de nos reerguer, de nos tirar desse buraco que foi cavado por tanto tempo e continua sendo cavado por esses canalhas. Por esses canalhas que lá estão, que estão saindo dos seus cargos, mas que continuarão de alguma forma, e dos canalhas que estão assumindo para continuar fazendo o que fazem. E a gente não pode mais aceitar isso, a gente não pode mais admitir isso. A nossa torcida é grande demais, é gigantesca demais. Somos mais de 20 milhões de torcedores. E esses aí que estão apoiando os golpistas não dão nem para o cheiro. Então, precisamos fazer algo. Não podemos abaixar a cabeça e continuar apanhando, vivendo dessa forma, passando vergonha. Não é o nosso clube que nos faz passar vergonha, não. São as pessoas que lá estão. Eles não têm vergonha na cara e querem nos fazer passar vergonha. Por quanto tempo ainda? Eu não sei. Mas eu preciso acreditar, eu quero acreditar e preciso acreditar que a justiça mudará essa história. Nós não podemos continuar vivendo dessa forma. O Clube de Regatas Vasco da Gama precisa sair das mãos dessas pessoas, repito, incompetentes, incapazes, pessoas sujas, imundas, repugnantes, que estão afundando cada vez mais o nosso gigante da colina. Pois é, gente, esse é o Bom Dia VR, então eu preciso, Preciso fazer a curiosidade do dia. Eu não queria gravar nada, Mas em respeito a você, então vamos lá, já que tem sempre uma curiosidade no Bom Dia VR, vamos chamar a vinhetinha e eu vou fazer a curiosidade. Curiosidades do Gigante. O primeiro uniforme de futebol do Vasco era de camisas pretas com golas e punhos brancos, com a cruz de Cristo sobre o peito, como a da seleção portuguesa que esteve no Rio de Janeiro em 1913 e a do Lusitânia, com o qual o Vasco se fundiu. Na década de 1930, surgiu a camisa preta com a faixa branca e a cruz de Malta no peito, apesar de a original ter sido usada até 1945. O novo uniforme foi criado pelo técnico uruguaio Ondino Vieira, que gostava de mudar os uniformes dos clubes por onde passava. Então, essa foi a nossa curiosidade de hoje. No próximo Bom Dia VR, amanhã, eu trago uma outra curiosidade para você saber aí um pouco mais sobre coisas que aconteceram, na história do nosso gigante da colina. Agora então vamos mandar um alô rapidamente também, um alô sem graça, mas vamos lá. Mário, manda um alô! Bem, alô aqui, na verdade um alô bem rapidinho, Só tem aqui o Leandro lá de Ceilândia. Leandro de Ceilândia, Distrito Federal, em Brasília. Valeu, Leandro. Obrigado, cara. Obrigado, irmão. Um abraço aí para você. Continue aí no canal. Muito obrigado. Aproveito para pedir a galera para curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Quase que eu me esqueço, Quase sempre eu esqueço. E ativar o sininho para não perder nada do que rola por aqui. Quero aproveitar também, mandar um alô, um abraço especial para todos os integrantes do Vasco Rádio, lá do... Você vai falar, pô, mas Vasco Rádio é aqui. Sim, mas eu estou falando do grupo do WhatsApp, Do grupo Vasco Rádio no WhatsApp, aquela galera maravilhosa lá que está sofrendo pra caramba, assim como eu, assim como todos os vascaínos de verdade, pancada atrás de pancada. Então, um abraço para todo mundo aí do grupo Vasco Rádio, um abraço, galera. Bem, gente, desculpa aí o meu desânimo, mas, claro, você compreende, com certeza você também está muito desanimado, e nossa última esperança é o STF se manifestar a qualquer momento a favor do Vasco da Gama, não é a favor do Levinciano. Eu sempre preciso dizer aqui,
A gente torce para o Vasco da Gama, não é para o Levenciano. E a gente torce para o Vasco, a gente quer o melhor para o Vasco. E quem pode apresentar esse melhor para o Vasco é o Levenciano. Então, ele ganhou a eleição no dia 7 de maneira legítima, então tem que ser feita justiça, tem que ser feita, né? Então, vamos continuar torcendo, tendo esperança, pedindo a Deus e que Ele assuma, Ele arranque todos esses cânceres que estão no Vasco da Gama. Campelo, Salgado, Brant, Mussa, Carlos Leite, Osório, um monte de bandido que tem aí, né? Um monte de canalhas, gente horrorosa, gente suja, imunda, repugnante. Nós não precisamos de vocês no Vasco da Gama. Nós não precisamos de vocês no Vasco da Gama. Sumam do Vasco. Pelo amor de Deus. Sumam, desapareçam. Esqueçam que existe o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês não farão a menor falta. Vocês não farão a menor falta. Vou ficar por aqui, gente. Um abraço. Saudações vascaínas. E continuamos aí na torcida. Vai dar Vasco, vai dar Leven. Papai do céu tá de olho nesses canalhas aí e a mão dele pesa. E vai pesar direitinho. Grande abraço.